Eu queria a opinião da Renata a respeito das criptomoedas. Porque teve uma queda muito grande do Bitcoin. E como é que tá agora o futuro das criptomoedas? Tem alguma novidade? Eu não vou falar criptomoedas em geral, porque eu não fico acompanhando altcoins e aquele monte de coisas que aparecem em bull markets de criptomoeda, que tem pouca gente que faz um dinheirinho e depois cai um monte. Vou falar especificamente de Bitcoin. Eu gosto da tese, acho interessante o fato de ser algo diferente da moeda fiduciária, feita pela estrutura de blockchain, só que ela é altamente dependente de alguns fluxos e como ela é muito líquida, muitas vezes as pessoas acabam tirando dinheiro dali para outras coisas onde elas veem que tem um potencial de ganho maior. Então, eu acho que isso aconteceu em relação às ações de inteligência artificial. Tecnologia voltadas para a inteligência artificial. Então, se tira dinheiro de algo que está líquido para colocar em outras coisas onde você vê um potencial maior. No ambiente regulatório, os Estados Unidos regulou, o Japão está para regular e dar mais opções para os investidores fazerem ETFs, um mundo de ETFs que precisa ter o Bitcoin líquido, né, para conseguir vender o ETF, tem algumas regras. Então, eu acho que é uma tese muito interessante para longo prazo, e até falei isso da outra vez que eu vim em fevereiro. O problema é que as pessoas veem isso como uma chance de ganhar dinheiro rápido e fácil, que não existe. E aí compra muito mais do que poderia e não tem tolerância à volatilidade, que é absurda. O cara que compra criptomoeda, mesmo Bitcoin, que é mais estabelecida, precisa saber que pode ser que ele tenha uma queda de 70%, 80%. Então, qual o tamanho do seu patrimônio que você está ok de ver ele descer e derreter 70% e de repente depois voltar e ganhar 100 ou 200. Essa que é a grande questão. Então, gosto da tese, mas tem que ter muito cuidado. Eu adoro. Tá vendo, Dedê? Viu, Zuzu? Vá com calma, Zuzu vai com parcimônia. É o rei Mas do você sabe que Ethereum. a Renata ela produz muito conteúdo financeiro e ela já disse lá no passado para você colocar uma parte em cripto, em Bitcoin especificamente. E ela sempre defendeu isso, que a turma vai lá e se empolga. Tem um termo que também você utiliza que é blindagem patrimonial. Você precisa blindar teu patrimônio. É muito difícil no Brasil você blindar um patrimônio, até ter patrimônio, né? Vai blindar alguma coisa no Brasil? Você consegue blindar, né? Você blinda e você não consegue nem ter patrimônio. Vem uma reforma tributária que é o ano que vem, que a gente não sabe muito o que vai ser. O que você de fato indica para blindar o patrimônio que nós... É que assim, blindagem patrimonial, às vezes parece que você consegue proteger 100% todo o seu patrimônio a todo tempo. E não é verdade. Certo. Então, tem partes do seu patrimônio que você consegue proteger melhor. Por exemplo, tirando dinheiro do Brasil, colocando numa estrutura que pode ser um investment trust, pode ser uma estrutura de offshore. Com 100 mil dólares, mais ou menos, você já consegue fazer isso. Se você conseguiu juntar esse patrimônio, e ela é uma parte, uns 30% do teu patrimônio total, você já consegue mandar para esse tipo de estrutura onde você tem benefício sucessório, ou seja, não vai para inventário, não tem imposto sobre herança, nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos. Só um minuto, que isso é um grande problema ano que vem, né? Também a herança. Sim. Vão taxar a herança. Sim, e podem continuar vindo. Hoje a gente tem um instrumento da Previdência, né, do instrumento do veículo Previdência, mas sei lá até quando vai durar isso. Então, no exterior, eu tenho a capacidade de dar essa blindagem parcial, nessa parte que está no exterior, que é de longo prazo, na parte de sucessão, e também de não ser suscetível a um bloqueio. Porque se tiver um bloqueio na sua conta, você teve uma questão ali, e aí o juiz foi lá e bloqueou. Esse recurso, ele não consegue ser bloqueado automaticamente, ele não está sob essa jurisdição. Então, são coisas, algumas camadas de proteção que você vai colocando. O que está no Brasil, você pode fazer holdings, etc., mas você pode fazer trusts fora do Brasil para que ela, se você tem um patrimônio relevante, que ela seja dona do seu patrimônio no Brasil e em outros locais, testamento. Então, tem um monte de coisas que depende da situação da pessoa, o que ela quer, o objetivo dela, o tamanho do problema, se ela tem filho, se ela tem filho especial, se ela tem filho fora do casamento, que já aconteceu várias vezes de eu ter que proteger isso também. Então, eu chego com essa família, né, que eu sou o head hoje do family office da nossa empresa. Eu pego essa família com um grande patrimônio e observo o que é que ela precisa e o que eu consigo proteger. 100% do patrimônio proteger, de falar assim, não, isso aqui não vai ter imposto. Você consegue melhorar, mas não é que você vai ficar, não, agora eu tô tranquilo, porque o governo pode passar uma lei a qualquer hora, né? Mas você comunista brasileiro que tem dinheiro lá em Caimã, nas Ilhas Virgens. Aí tem os comunistas, tem os comunistas brasileiros. Posta um Negroni assim, eles né? Mas tem, mas o dinheirinho tá lá em Caimã, tá lá nas Ilhas. O Eduardo Moreira, né, meu bem? Claro, o Eduardo Moreira, exatamente. Ganhou um dinheiro. É bom falar mal de rico nesse país. Dá muito dinheiro.